Bom dia, irmãos. Espero que todos tenham dormido bem, tiveram uma boa noite de descanso, de sono, e agora reunidos novamente para nós podermos fazer a nossa devocional nessa manhã. Como eu havia falado ontem à noite, nós faremos uma devocional baseada no livro de Marcos. Bom dia. Faremos uma devocional baseada no livro do Evangelho de Marcos, todas as noites. E amanhã, durante a manhã, nós faremos uma devocional baseada agora no livro do Antigo Testamento, no livro de Daniel, né? Então, Daniel será o nosso foco de estudo na nossa devocional todas as manhãs e às 7 da noite o Evangelho segundo Marcos. Ontem nós começamos Marcos, hoje vamos começar Daniel. Por que estudarmos Daniel? Vamos estudar Daniel por causa da centralidade da mensagem do livro de Daniel. Né? Daniel é um livro dos profetas maiores, ele não é um livro muito extenso. Ele é dividido em dois momentos. Ele vai, primeiro momento, do capítulo 1 ao capítulo 6, com narrativas históricas. Né? E do capítulo 7 ao capítulo 12, ele apresenta quatro visões, desculpa, ele apresenta algumas visões relacionadas a eventos apocalípticos. Então, na realidade, o livro de Daniel, ele... Bom dia, Zilá. Muito bom ter você com a gente agora, viu? O livro de Daniel, ele vai se unir, no certo sentido, no mesmo tipo de literatura de Apocalipse. A palavra Apocalipse, nós já estudamos, quando estudamos o livro de Apocalipse, né? Está relacionado com o sentido de revelação. Então, o livro de Daniel caminha dentro do mesmo objetivo, dentro do mesmo sentido, a partir da sua segunda metade. Qual que é o objetivo central do livro de Daniel? Não é fornecer uma história, não é fornecer uma história de como o pessoal vivia na época do exílio na Babilônia. Não é fornecer uma história relacionada à Babilônia. Na realidade, o objetivo central do livro de Daniel é mostrar a soberania de Deus. Ou seja, enquanto os babilônicos achavam que eles estavam reinando supremo, enquanto os babilônicos achavam que eles estavam mandando no povo de Israel, Daniel, por sua vez, registra o contrário, registra que Deus estava escrevendo a história através, inclusive, das mãos da conquista de Nabucodonosor feita sobre Israel e o cativeiro durante os 70 anos. Ele mostra tanto Daniel como seus amigos numa posição de destaque em relação até mesmo aos próprios babilônicos, não necessariamente porque Daniel e os seus amigos obedeciam à lei de Deus, mas porque Deus é gracioso e porque Deus, na sua infinita graça e sabedoria, resolveu graciosamente destacar Daniel e seus amigos e, dessa maneira, mostrando sua soberania sobre os povos conquistados. Então, na realidade, Deus está escrevendo a história dos povos. A ideia seria essa, que Deus reina supremo sobre todos os povos, sobre todas as nações. E o livro de Daniel, ele nos mostra essa realidade. Existe muita discussão sobre a questão da data da composição de Daniel. Os estudiosos acham que ele foi escrito já mais recente, mais perto
da, do próprio nascimento de Cristo, alguns entendem que ele foi escrito aí entre os anos de 170 e 165 antes de Cristo. Mas a visão que a maioria não, a visão que os estudiosos ah, que nós adotamos é que ele deve ter sido escrito numa data após 539, né? E aí nós temos a questão de referências internas e temos também a questão do próprio Jesus atribuindo a Daniel o conteúdo desse livro. Aqueles que acreditam que o livro foi escrito mais para perto do nascimento de Jesus, aí na realidade não pode ser Daniel, não é? Uma vez que Daniel morreu na Babilônia, ele não retorna. Não se lembra que o cativeiro babilônico foi de 70 anos. Daniel morre na Babilônia. E depois do retorno, né? Depois do retorno, nós temos um período aí de restauração. E nós temos aí aqueles 400 anos de silêncio entre o último profeta e João Batista, que é o primeiro profeta do Novo Testamento. Nós temos 400 anos de silêncio que são marcados na nossa Bíblia como símbolo por aquela página em branco que faz a separação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Aquela página em branco de todas as Bíblias usa a função de marcar 400 anos onde Deus não falou nada, Deus não se manifestou. Mas vamos ao livro em si. Nessa manhã nós vamos examinar então o capítulo de número 1 de Daniel. Capítulo 1 de Daniel, nós vamos ler todo o capítulo, mas não vamos falar de todo o capítulo hoje, tá bom? No verso 1 diz assim: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço dos teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor,
estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes davam legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano de Ciro, o rei Ciro. Ah, nós lemos todo o capítulo, mas nós vamos fazer hoje uma pequena. Vamos extrair algumas mensagens, não de todo o capítulo, de uma pequena parte, e depois amanhã nós retornaremos a esse capítulo 1 e vamos olhar outros detalhes, tá? Até nós conseguirmos esgotar esse capítulo 1 para poder partirmos para o capítulo 2. No primeiro momento, irmãos, que vai no capítulo 1 mesmo, que vai do verso 1 ao verso 7, nos é apresentado as medidas que o rei tomou com relação aos seus escravos, né? Israel agora era escravo, havia sido retirado de sua terra e levado para Babilônia. A intenção era que eles morariam lá, como foi feito durante os 70 anos, e serviriam o povo. E para que isso acontecesse, o rei ele resolveu então pegar jovens de cada povo conquistado, pessoas já da nobreza, pessoas que tivessem já uma certa educação, pessoas que já fossem formados na cultura do seu povo de uma maneira mais fina, e ensinar a esses jovens a cultura babilônica, de modo que eles pudessem, então, servir de elo entre o povo de Israel, povo conquistado, e a Babilônia. Então, eles, eles eles serviriam de elo entre os povos, entre os babilônicos, entre os judeus que estavam na Babilônia e o rei. Então, o que vai acontecer? Ele vai utilizar de Daniel e seus amigos, né, para que pudesse fazer essa ligação. Só que o objetivo aqui era conquistar o coração desses 4. Era fazer com que, de fato, eles não só servissem como uma ponte cega. Eu vou chamar esses 4 e eles vão servir de intermediários. O que eu falar para eles, eles vão falar para o pessoal lá. Na realidade, o que eles queriam era conquistar os 4, conquistar o coração dos 4, para que eles pudessem serem leais ao rei, e dentro no âmbito dessa lealdade, servirem na direção e até mesmo no conformar o povo de Israel de que a vida deles agora era ali na Babilônia e eles não sairiam dali, então eles tinham que esquecer uma rebelião, esquecer um retorno, eles teriam que ficar ali. Então, como foi que o rei decidiu conquistá-los? O rei decidiu conquistá-los exaltando-os, no sentido de dar a eles aquilo que pertencia ao rei. Por isso que ele coloca aqui que o rei mandou que eles fossem alimentados com as finas iguarias do rei. Ele começa a colocar a partir do verso 4.
jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e se lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então o rei estava exaltando esses jovens, dizendo para eles que eles já eram pessoas formadas, já eram ah, já estavam acima dos demais da sua nação, e agora eles estariam ainda mais sobre eles, porque aprenderiam a cultura, a língua dos caldeus, comeriam da mesa do rei, então não haveria ninguém semelhante a eles ali naquele reino. Isso era uma tentativa de conquistar o coração dos quatro com elementos materiais, exaltando o ego, exaltando a vaidade, para que eles se achassem mais importantes do que o seu povo e então fossem leais ao rei. E aí o verso 8 diz que Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. É muito interessante a gente entender, irmãos, que essa história de não contaminar-se não é que ele não aceitou não comer das comidas, tá? Inicialmente sim, mas não permanentemente. Porque no final do livro, nós vamos chegar lá, os irmãos verão que tem determinado momento que Daniel participa dos banquetes do rei. Só que o que acontece aqui? É que aqui Daniel tinha decidiu firmemente, quando ele diz não contaminar-se, não participar daquele tipo de atitude para que ele de fato não fosse conquistado por aquela tentativa do rei. Ele não tinha intenção nenhuma de participar daquele evento. Então não era a comida em si, não era que a comida era sacrificada a deuses, a ídolos, então ele não era isso. Ele não queria participar daquele momento em si, daquela intenção do rei. Ele não queria ser contado com as outras pessoas que participassem, no sentido assim, Daniel então, ele cedeu. Daniel caiu nos encantos do rei. Daniel está fazendo exatamente qual era a proposta do rei. Na realidade, não. Daniel não tinha interesse em ceder, em andar pelo caminho proposto, em se igualar com aqueles que cederiam a essa tentativa de sedução da parte de Nabucodonosor sobre os jovens que estariam ali. Então ele resolveu não comer. Ele resolveu não participar daquele banquete, não ser contado com os outros dentro da intenção do rei para poder ser notadamente reconhecido como os importantes daquela época em relação aos povos conquistados. E aí então ele confiou no Senhor, porque daí os outros só estariam gordinhos, né? Sadios, fortes, firmes, de aparência. Ele resolveu consagrar sua vida, assim, e tem assim também os seus 4 amigos, e eles colocaram ali o firme propósito de crer que Deus os sustentaria comendo apenas legumes, não é? De uma maneira completamente diferente. Então você pode observar aqui, versículo 8, fala: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias,
e que se deem-nos legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, segundo vives age com seus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Aqui foi um ato sobrenatural de Deus. Né? Deus agiu sobrenaturalmente sobre esses jovens por causa da fé que eles tinham e por causa do propósito. E aqui já se manifesta justamente a soberania de Deus. Né? Enquanto o rei Nabucodonosor utilizou-se de uma artimanha para conquistar jovens, para que esses jovens fossem leais a ele, e a artimanha dele era elevar, tocar justamente na vaidade desses jovens, elevá-los numa compreensão de vaidade, de poder, de status em relação ao seu povo, ao próprio povo de Israel que havia sido conquistado. Deus já desmonta esse propósito, mostrando que dentre os seus filhos, dentre os exilados, haviam pessoas ali que não sucumbiriam à tentativa e às ferramentas utilizadas pelo rei Nabucodonosor e permaneceriam fiéis, seriam humildes e permaneceriam fiéis ao propósito divino. E justamente por conta disso, né, justamente por conta dessa atitude deles, a soberania de Deus é manifestada nessa atitude deles, e não o contrário. Não é que a atitude deles de permanecerem fiéis ao Senhor faz com que Deus seja soberano, mas sim o contrário. A soberania de Deus é manifestada nessas questões, nessa realidade da vida deles. Então, eles se destacam, e Daniel se destaca entre os demais. Na realidade, quem os destaca é o próprio Deus e não o Nabucodonosor, como era o interesse dele. E quando Deus os destaca dentre os demais, até mesmo em relação ao seu próprio povo, ele o faz justamente para manter a fidelidade do seu povo, para mostrar que ele está dirigindo todas as coisas. Ele faz para humilhar também Nabucodonosor, que achava que tinha poder sobre todos, quando na realidade não tinha. E ele usa esses 4 jovens de uma forma muito promissora durante todos esses anos, ali junto aos povos conquistados, de modo que eles se sobressaem até mesmo dentre os nativos. Né? Nós vamos ver mais lá na frente, quando os babilônicos quiseram matar a Daniel, fazendo com que o rei assinasse uma lei que proibia Daniel de orar, de fazer petição a qualquer Deus, vamos dizer assim, às outras pessoas. Quem foi para a cova dos leões no final foi quem armou a armadilha, né? Quem teve a intenção da armadilha, e Daniel sai ileso por causa da soberania divina. Então, na realidade, o que nós estamos acontecendo, nós estamos presenciando aqui é Deus quebrando os projetos humanos, Deus manifestando a sua vontade, Deus sobressaindo em relação aos pensamentos dos homens e botando abaixo todos os teus intentos. E com isso, manifestando que é Ele quem está no controle. E Ele utiliza-se de homens de acordo com o seu desejo, no tempo e no local que lhe é apropriado, para manifestar o seu poder e para conduzir, então, o seu povo diante do seu propósito. Então, no primeiro momento, irmãos, nós vemos aqui, nesses versículos que nós lemos, a soberania de Deus sendo exaltada. Com isso, irmãos, nós podemos entender o quê? Que mesmo diante da visão humana que o povo de Israel tinha, está tudo perdido. Saímos da nossa terra,
viemos para a Babilônia, e agora? Agora nós temos que nos conformar, seguir a vida em frente, porque quando é que nós vamos sair daqui? Então, o povo poderia até ter essa visão, humanamente falando, mas Deus estava no controle. Eles não viam isso de uma forma específica. Deus não apareceu para eles dizendo, calma, gente, olha, eu estou no controle, daqui 70 anos vocês vão sair. Mas os fatos históricos que se desenrolavam dia após dia mostravam que Deus estava no controle. Então, a ascensão de Daniel, o lugar que ele foi conquistando dentro dos babilônicos, a influência que ele tinha junto àquele povo e também junto ao seu próprio povo, demonstrava a soberania de Deus. Isso não é diferente com as nossas vidas hoje. Então, a gente olha para os noticiários e fala assim, nossa, meu Deus, está tudo perdido. Deus está escrevendo a história. Ele não terminou de escrever a história, não é? Ele está no controle de tudo. Pode ser que você e eu, agora, nesse exato momento, não consigamos ver o que é que Deus tem em mente. Mas Deus está trabalhando, né? Deus está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu esse controle, ele está escrevendo a história. E se lembre que tudo que tem acontecido agora faz parte dos planos de Deus. Nada pegou Deus no pulo. Deus não foi pego de repente por esse vírus esquisito que apareceu e agora, mas o que eu vou fazer agora? Pera lá. Não. Tudo faz parte do plano de Deus. E nós precisamos entender que a igreja não seria poupada de presenciar o desenrolar da história nos planos de Deus. Ela passaria por isso. Ela presenciaria, ela enfrentaria as mesmas circunstâncias que todas as outras nações enfrentaram. Assim como o povo de Israel enfrentou todas as circunstâncias de conquistas impostas por Nabucodonosor, junto com todos os povos conquistados. Mas, no meio de tudo aquilo, no meio daquela visão que os israelitas tiveram de que estavam na Babilônia, não estavam na sua casa, não deveria ter sido uma coisa agradável, não tinham mais o templo, tinham agora que considerar permanecer ali, sem saber até quando, e é mais ou menos essa visão que nós temos. Temos a esperança de que isso mude, mas não sabemos quando é que vai mudar a circunstância que nós temos até agora. Mas ela vai mudar. Então creia que Deus está no controle de todas as coisas. Creia que Ele comanda a sua história. Tanto a nossa história, como coletividade, como país, como também a nossa história particular. Aquilo que você, na sua casa, tem vivido, está nas mãos de Deus. Né? Ele está te levando para onde Ele quer, porque Ele tem propósitos para a sua vida. Para alguns, talvez, esses propósitos, afora a questão desse vírus, esses propósitos têm se desenvolvido de uma forma legal. Para outros, talvez não. Para outros, a visão pode ser um pouco mais de luta, um pouco mais de enfrentamento de situações que não gostaria de enfrentar. Mas tudo isso faz parte do propósito que Deus tem para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja e para o seu povo. Deus não perdeu a rédea das coisas. Ele não se esqueceu de você, ele não se esqueceu da sua igreja, ele não se esqueceu do seu povo espalhado por esse mundo inteiro. Deus continua a fazer. E cada pessoa dentro do lugar que está é um agente de Deus, assim como Daniel foi em sua época, e assim como os quatro, né, Daniel, Ananias, Misael, o foram dentro de sua época. Nós somos também um agente da graça, do poder e da soberania de Deus. Então se lembre que o seu dia é desenvolvido dentro da soberania de Deus. As bênçãos que você recebe durante esse dia é que você receberá. E as lutas que você passará estão dentro da soberania de Deus. E nós devemos agir com fidelidade, amor e desenvolvermos atitudes para a glória de Deus. Ok? Nós tenham todos um bom dia. Eu quero agradecer a presença aqui
está marcado aqui da Zilar, da Alessandra Carvalho, da Elaine, da Ana Rosa, a Damares, pelo menos que deram um joinha, um amém, e eu pude ver que estão aqui. Os outros irmãos que estão, mas eu não vi aqui também a Andréia, a Natália. Deus abençoe todos vocês, tenham um excelente dia e lembre-se que tudo, exatamente tudo que acontece nas nossas vidas estão sendo direcionados pela soberania de Deus. Que isso possa nortear as nossas reações na presença do Pai. Tenham todos um bom dia, Deus os abençoe, até logo mais à noite. Tchau.